Pessoal, Deus abençoe mais um momento de Deus para nós. Como os demônios, eles agem nas camadas da alma. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo estão curiosos para entender o porquê que estão carregando algumas sementes, como tristeza, amargura, desilusão, decepções. Não é que neste mundo você não vai viver decepções e desilusões, mas é que quando temos o Espírito Santo de Deus, ele nos filtra, ele governa, ele nos levanta, ele nos cura emocionalmente, para que possamos viver o processo de cura e validação através da semente do Espírito Santo de Deus. 1 Timóteo 4:1 vai falar sobre os espíritos enganadores. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quanto mais ausente estamos da relação com Deus, mais próximos estamos da relação com a carne. E a carne é que te conduz e diz assim: nesta manhã não faça os seus papéis. Nesta manhã não cumpra o que tem que ser cumprido. Nesta manhã durma o dia inteiro e não faça a proposta que Deus tem para você. A carne também revela a você que você deve procrastinar, largando assim as suas responsabilidades. E o não cumprimento espiritual da relação com Deus, ela faz com que você fique muito ausente do Espírito Santo, alimentando assim a sua carne. Você acha que é natural uma pessoa abrir mão da sua vida para uso excessivo de bebida alcoólica, para uso excessivo de comida, destruindo assim o templo do Espírito Santo? Você acha que é natural uma pessoa que ela abre mão das suas responsabilidades e mesmo não tendo recursos para se alimentar, ela escolheu procrastinar, estar à toa? Temos a visão de que tem coisa que não está certa. Então essa pessoa está sendo dominada por demônios. Ela está carregando doutrina de demônios, ou seja, ela está fazendo a vontade de Satanás. Espíritos enganadores se comunicam com ela, lembrando ela que ela não pode prosperar, lembrando ela que ela não deve reagir, lembrando ela que ela deve ficar na posição que carregou até hoje. E muitos de nós estamos rompidos, estamos abatidos, estamos debilitados, porque estamos dando visão à nossa carne. E eu quero dizer para você que você não vence a carne se você não andar com o Espírito. E para eu andar com o Espírito Santo, eu preciso, em primeiro lugar, decidir a abrir mão dos pecados, a abrir mão da intimidade com a carne, com o relacionamento que eu tenho com a carne, para viver as coisas do Espírito. Você conhece pessoas que são viciadas em adultério, são viciadas em fornicação, são viciadas em mentira, elas estão levantando consequências profundas com aquilo que o pecado as ensinou. E eu tenho certeza que você que está passando por este vídeo, você olha e diz assim: pastor, eu não consigo vencer um certo pecado. Sim, humanamente, pela carne, você não consegue fazer isso. Você precisa se conectar com o Espírito Santo. E a maior fonte de conexão do Espírito Santo é quando você olha para dentro de você e diz: Deus, a fraqueza em mim, a fragilidade em mim, eu preciso mergulhar profundamente no teu Espírito. Eu preciso ir mais fundo na relação contigo, abrindo mão, em primeiro lugar, tendo entendimento que a relação com a carne, ela alimenta os demônios, que eles se alimentam da nossa carne. Quantas vezes você tomou uma atitude ou falou coisas que você não queria? Quantas vezes você se conduziu a lugares que nunca era para você ter vivido, sofrendo assim as consequências na sua carne? Quantas vezes você se conectou com pessoas que você olha e diz: eu nunca era para ter conhecido essa pessoa, eu nunca era para ter me envolvido com essa pessoa, eu nunca era para ter me relacionado nesse movimento. Mas a tua carne, ela carrega necessidade. E por que eu falo dos demônios que trabalham na alma? Porque a alma é a frequência que nos conduz. Por que a Bíblia fala que o coração é enganoso, que nós devemos tomar decisões com o nosso intelectual e não com o nosso coração? Porque o coração faz você tomar decisões que vão ser prejudiciais. E quantas vezes você fala assim: eu senti no coração de fazer isso por fulano.
e fulano foi lá e te prejudicou. Ah, eu tive um sentimento que eu tinha que tomar essa atitude. E essa atitude destruiu afetivamente você e até hoje você carrega marcas e consequências de uma decisão motivada por seu sentimento. A palavra diz em Efésios 6, do versículo 11 ao versículo 12: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas você não vence carne com carne, você vence carne com a armadura de Deus, que é o relacionamento íntimo que nós carregamos com Deus. Amém? João 13, 27 vai dizer: e após o bocado entrou nele Satanás, pois Jesus, o que fazes? Faz-o depressa. Judas comia com Jesus, acordava com Jesus, mas ainda assim ele deixou Satanás entrar no seu coração para que ele traísse Jesus. Então, irmãos, não é porque você está numa igreja, não é porque você está no meio de pessoas que professam a fé, que você está fortalecido nela. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer ministrar uma palavra para você. Ele quer levantar você e dizer: ei, entenda que o primeiro passo é abrir mão da carne para viver as coisas do Espírito. O primeiro passo é você olhar para dentro de você e dizer: Deus, eu preciso abrir mão daquilo que carrego para intimamente ter nas minhas camadas o Espírito Santo que me conduz e me leva a um outro nível profético. E você não vai viver as coisas do Espírito enquanto alimentar a sua carne. Então a palavra de Deus para você hoje é: alimente-se do Espírito e abra mão da sua carne, para que você possa mergulhar nas coisas espirituais que Deus ele tem preparado para você. Espero que essa palavra ela entre em você, nas suas entranhas, e que ela mude o seu comportamento emocional. E se você quer aprender mais da ativação das águas profundas, se você quer ter uma mentoria direcionada comigo, escreva: eu quero uma mentoria. E que o Espírito Santo de Deus te conduza a níveis mais proféticos e profundos, em nome de Jesus. Tchau, tchau.